Começando mais um essencial do Diário do Centro do Mundo, o DCM. Nós estamos hoje com uma entrevista muito especial. Nós estamos aqui com Fernando Guimarães, coordenador do PSDB Esquerda pra Valer, e com José Cássio, nosso colunista e repórter aqui do DCM. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Fernando? Como é que vocês estão? Tudo bem, Pedro? Um grande abraço. Fernando, bem-vindo aqui à nossa live do DCM. Obrigado, Pedro. Obrigado, Zé Cássio, pelo convite. Vai ser uma boa conversa. Vamos conversar sobre isso. E uma coisa que eu ia começar para a gente puxar os assuntos principais de hoje, Fernando. Como é que você começou a se envolver com o PSDB? No que consiste essa corrente esquerda para valer? E como é que está o clima no partido nesse ano? Eu comecei minha militância muito cedo, já com 13 anos eu já estava participando do Clube dos Tucaninhos, né? Então, eu completei esse ano aqui já 30 anos de militância. E minha participação começou inspirado no Franco Montoro, já desde garoto eu gostava muito dele. O Esquerda para Valer é uma tendência do partido que surgiu em 1993, já com a preocupação de que a gente não se afastasse dos compromissos programáticos do partido da social-democracia. Diria que é uma corrente social-democrata ortodoxa, né? E ela tem muito papel crítico dentro do partido. A gente trabalha muito em cima da construção de teses e tentar trazer essas nossas teses para a pauta do partido quando é possível em seus congressos ou influenciando as lideranças do partido sempre que possível, né? E essa tua última pergunta, eu acho que o partido vive um momento de definição agora de rumos, né? Se o PSDB segue representante de uma social-democracia brasileira, inspirado nos exemplos de Mário Covas, de Franco Montoro, os nossos valores doutrinários, programáticos, né? Ou se o partido se entrega a abrir mão de toda a sua história para surfar uma onda. O PT e o PSDB, e isso foi uma luta minha política muito grande dentro do PT, muito tempo, né? Que são partidos da mesma família. Você sabe que briga de família é a pior que tem, né? Qual era a minha tese durante muitos anos dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Desde a época do governo Itamar. Nós devíamos ter feito uma aliança PT-PSDB. A coalizão... Lá atrás. Aqui, quando o José Disseu se lançou candidato a governador, e a gente queria fazer uma candidatura forte para o Lula, né? Eu fui contra. E eu era a favor de que a gente apoiasse o Mário Covas, fechasse um acordo com o Mário Covas e fechasse um acordo federal em torno do Lula. Foi uma briga feíssima dentro do PT por causa disso, né? São dois bicudos, né? Um é tucano, mas o PT é bicudo também, né? Então os dois não se entendiam e os dois queriam ganhar o poder só para si. Você acha que essa aliança, ela foi tentada? Foi tentada. Eu, por exemplo, eu era... Não, mas ela foi tentada entre PSDB? Havia uma interlocução tucana falando, vamos fazer isso? Houve. O Mário Covas, por exemplo, foi um sujeito que queria fazer. E o FHC? O FHC nunca foi uma liderança importante no PSDB. O FHC foi um acaso. Mesmo? É claro. Apareceu o tal do plano real. E quem é que senta praça como o herdeiro do plano real? FHC. E o que acontece? Lavada. Perdemos de lavada. Veja que absurdo, né? Se o PT tivesse ido para o governo Itamar e participado, né, e ajudasse a estabilizar o Brasil, a estabilizar a democracia, provavelmente sim, o Lula seria o herdeiro de um partido como o nosso, que era uma maior base popular. O Fernando Henrique não existia, nem do PSDB. Liderança no PSDB, Bruno, era Bruno Covas, José Serra, Mário Covas, o Bruno é o neto dele. Mário Covas, José Serra e a maior de todas, a melhor de todas, Franco Montoro. São lideranças. O FHC no PSDB não mandava nada.
O FHC, qual era a base política do FHC no PSDB? Mário Covas, sim, tinha base. O Zé Serra tinha consistência. É o melhor, é um sujeito preparadíssimo, né, do ponto de vista técnico, e é um social-democrata, coisa raríssima no PSDB. Coisa raríssima mesmo. E o Franco Montoro foi o homem que viabilizou a posse do Tancredo. Ô, Fernando, você foi aluno do Fernando Haddad na sua formação, né, na Universidade de São Paulo, e agora, no segundo turno da eleição presidencial, na disputa entre Haddad e Bolsonaro, você apoiou pessoalmente o Haddad, comunicou isso, inclusive se encontrou com ele no encontro promovido pelo vereador Eduardo Suplicy. Eu queria saber que impacto isso teve no PSDB, qual a avaliação que você faz desse movimento do Esquerda para Valer, nesse momento em que o partido ficou dividido entre essas posições que você defende aí, mais libertária, vamos dizer assim, e um movimento mais à direita que está sendo conduzido pelo governador de São Paulo, João Dória. Qual a avaliação que você faz desse apoio formal que você e alguns setores do Esquerda para Valer deram para o Fernando Haddad no segundo turno da eleição agora? Olha, a gente, na verdade, honrou apenas a história do PSDB, né? Quer dizer, em 89, o PSDB apoiou o Lula no segundo turno contra o Collor. Depois, em 96, nós apoiamos aqui a Luísa Erundina contra o Pita, né? Em 98, o PT que nos apoiou, foi a Marta que nos apoiou contra o Maluf. Em 2000, mais uma vez, nós tivemos o segundo turno apoiando também contra o Maluf. Ou seja, historicamente... Fernando caiu, Pedro? Fernando, tá ouvindo a gente? Oi, Fernando, acho que deu uma cortada. Volta um pouquinho para o começo da frase, quando você estava falando do apoio do PSDB para a Luísa Erundina. Não, para Marta em 2000, Fernando. Isso, então apoiamos a Marta em 2000. Ou seja, o PSDB sempre teve um entendimento de que essa disputa PT-PSDB, ela pode se dar sobre talvez a forma de conduzir um projeto político, mas do ponto de vista ideológico, nós estamos no mesmo campo, né? Sempre houve um respeito nessa disputa por fazer parte de dois partidos social-democratas. Não dá para a gente aceitar um Collor, não dá para a gente aceitar um Maluf, não dá para a gente aceitar um Bolsonaro, né? Então, as nossas lideranças sempre deixaram isso como um legado. O que nós fizemos? O Esquerda para Valer, ainda no dezembro de 2017, nós fizemos um seminário em que nós tivemos a leitura de que a chance do Bolsonaro chegar ao segundo turno da eleição era uma chance muito real, né? E por conta disso nós convocamos um colóquio em que nós reunimos diversas lideranças de esquerda e de centro. Então nós tínhamos lá presentes o Eduardo Jorge, tivemos lá o Zé Aníbal, tivemos o Eduardo Suplicy, o Arnaldo Jardim, o Aldo Rebelo e diversas outras lideranças, algumas que não puderam ir, mas que haviam inclusive confirmado presença, mas depois por uma questão de coincidiu com o congresso dos seus partidos, mas a gente tinha presença confirmada da Erundina, do Jarbas Vasconcelos, do Colombo, de várias lideranças. Nós buscamos essa construção, porque nós entendíamos o seguinte, que uma vez que isso ocorresse, o Bolsonaro tivesse o segundo turno, independente de quem chegasse no segundo turno, haveria escolha para aqueles que têm compromisso democrático. Quando a definição foi pelo Haddad, nós simplesmente honramos aquilo que nós mesmos havíamos propostos, né? Então, não foi um apoio ao PT, foi um apoio ao candidato que chegou ao segundo turno com uma única opção de vencer uma candidatura protofascista do Bolsonaro. Isso ficou muito claro. Nós tivemos o cuidado de apresentar para as nossas lideranças partidárias essa posição,
Não foi uma posição que nós constrangemos os nossos parlamentares de esquerda para valer individualmente a se manifestarem, demos liberdade para que eles fizessem o posicionamento, mas o movimento como um todo aprovou e tirou por unanimidade esse apoio. Mas eu defendo uma tese, e essa tese eu continuarei defendendo, independente do resultado em Belo Horizonte, que eu espero e acredito seja a nosso favor. E a tese qual é? A da convergência, uma convergência de centro-esquerda, uma convergência programática entre partidos políticos que possa... O presidente Fernando Henrique, se ele quiser, eu dou a palavra todo dia para ele. Mas, veja, na minha opinião... Não, eu estou de acordo, em geral estou de acordo. Na minha opinião, modesta opinião, presidente, é que o PT e o PSDB, dois partidos de esquerda, eu sempre disse isso, a Luciana de Genro ficava desesperada. De esquerda? Esse Luciana, leia, estude, é de esquerda. É de esquerda. Dois partidos. Só faz num outro contexto. Quer dizer, você não pode negar que há pessoas que são mais preocupadas com a justiça social e que acham que a produção é importante, o mercado vale, mas não é tudo. Tem que haver uma certa regra. E que, além do mais, você tem que cuidar também da distribuição. Se esses forem de esquerda, eu sou de esquerda. Né? Agora, esquerda, não posso falar nosso, até tempo, era outra coisa. Era a apropriação coletiva dos bens de produção. Não é isso? Quem é que fala disso hoje? Né? Faz sentido. Era um partido que ia refazer a ordem social para acabar fazer uma ditadura provisória para acabar com tudo. Isso não existe mais. Não existe mais. Não faz sentido. Não faz mais sentido. Né? Não faz mais sentido. Então, as pessoas usam o vocábulo com muita frouxidão. Né? Quase que é de esquerda é mal. Ao contrário, é bom. É de direita é mal. Às vezes, mocinho. Quando você faz pesquisa, o povo não entende muito e acha que direita é direito, pessoa direita. Né? É uma pessoa direita. Pessoa direita. Porque não vê a tradução prática disso. Né? Então isso hoje é mais usado como uma arma de esgrima política. Agora, essa ressurreição de teses esquerdistas pelo continente, a que o senhor atribui? Aliás, o senhor foi o primeiro presidente brasileiro a conviver com o Hugo Chávez, sem problemas. Sem problemas. Como é que é? O que aconteceu? É que o Hugo Chávez naquela época era de $15 o barril de petróleo, agora é 150, né? Ficou diferente. Agora, o que se chama de esquerdismo hoje no continente é outra coisa. São governos que são estatizantes, né? E personalistas. Isso não tinha nada a ver com esquerda. Né? Mas é isso que se chama. Em certos casos, eles têm uma reivindicação importante. Por exemplo, na Bolívia, dos índios, é importante. Uma integração cultural que não havia. No Equador tem, em parte, isso também. Né? Em outros casos, é uma utilização, digamos, abusiva do termo esquerda para qualificar governos que são de um certo tipo de populismo autoritário e que usa o Estado como instrumento para poder manter sua dominação. De que maneira a política entrou na sua vida? Bom, eu diria que desde que eu nasci, porque eu nasci numa família muito ligada à política. Agora, eu depois me rebelei contra isso e fui para a universidade praticamente só fazia estudar, essa coisa toda. Eu diria que mais tarde voltei a me preocupar com a questão política, quando eu já era, enfim, depois da adolescência, quando estava na universidade ainda. Mas aí eu fui para a esquerda. Né? Então tinha ligação com o pessoal do Partido Comunista. Na época eu ajudei escrevia a revista Brasiliense, que era do Caio Prado e do Elias Chaves Neto. E eventualmente, e essa não era do Partido Comunista, mas era ligada, tendência. E eventualmente o jornal Fundamentos, que esse sim era do Partido Comunista. Até que veio a questão da Hungria, invasão da Hungria, o relatório Khrushchev, então acabou tudo isso, né? E passei um longo período, enfim, outra vez voltando só para os estudos. E depois eu, de alguma maneira, fui engolfado pela política por causa do regime militar. Porque eu fui, enfim, obrigado a sair do Brasil. Eu não estava ligado a nenhum partido naquela ocasião. Meu pai tinha sido deputado federal pelo PTB, né, pelo Partido Trabalhista. Eu conhecia as pessoas e tal. Mas eu não estava em nada disso. Estava na política, na universidade, queríamos modernizar a universidade. E veio o golpe. No começo eu nem imaginei que fosse acontecer alguma coisa de mais grave. Mas como eu tinha muita presença nas lutas da universidade, eu era membro do conselho universitário, tinha sido eleito contra a direita universitária e tal, eles achavam que isso significaria alguma ligação de outra natureza. E fui obrigado a sair do Brasil. Aí, exílio, ditadura. Então, isso é que me levou de novo a ter uma participação mais ativa. É um país do mundo em que os partidos que se dizem de esquerda são tão jurássicos que são contra imposto.
Normalmente na Europa a social-democracia quer imposto para poder dar uma distribuição melhor de renda. Aqui são jurados. Para a direita não adianta empurrar que eu não vou. Então, há uma tentativa desesperada do governo de tentar vir para o campo da radicalização política, porque não tem respostas a dar. O que nós estamos simplesmente dizendo? Pela primeira vez, companheira, pela primeira vez, nós não vamos ter um candidato de direita na campanha. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Porque antigamente, como é que era a campanha? Era o de centro-esquerda ou de esquerda contra os trogloditas de direita. Era assim toda a campanha. Essa começou a melhorar já comigo e com o Fernando Henrique Cardoso. Já foi um nível elevado. Depois eu e Serra também, depois eu e o Alckmin baixou o nível por conta dele e não por minha conta. Mas agora, se tivesse apresentando os candidatos que eu estou vendo aí, vai ser uma coisa inédita neste país. Se tiver 4 ou 5 candidatos, é todo do espectro de esquerda. Uns podem não ser mais tão à esquerda quanto era, mas não tem problema. A história e a origem dão credibilidade, sabe, para o presente das pessoas. Essa eu acho que é uma conquista que nós precisaríamos aprender a valorizar. Porque era inimaginável até outro dia que nós chegássemos a esse momento do Brasil. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Bolsonaro tem dito aí que salvou o Brasil do socialismo, como se o Brasil tivesse vivido num regime socialista até a semana passada, até segunda-feira da semana passada, quando ele tomou posse, segunda ou terça da semana passada. Tem gente dentro do próprio PSDB alegando que o Serra, o Fernando Henrique e o Geraldo Alckmin são comunistas. Então, são pessoas formadores de opinião que estão transmitindo essa informação para a sociedade, e eu confesso que fico surpreso quando vejo alguns interlocutores repetirem isso em conversas aí em barzinho, entre amigos, no futebol, pessoas dizendo aí, você leva um comentário e fala, gente, a coisa está tão distorcida no Brasil que tem gente alegando que o Fernando Henrique, o Serra e o Geraldo Alckmin são comunistas. Como é que a gente pode projetar um país alicerçado numa informação tão errada? E, para minha surpresa, tem muita gente dizendo que isso é uma realidade, que eles são comunistas mesmo e que precisam ser combatidos com energia. Qual a sua opinião sobre isso, Fernando? Sobre essa tese está sendo difundida por pessoas de dentro do próprio PSDB. E o que você acha? Você acha que os três são comunistas mesmo? Primeiro nós temos um problema, Cássio, de não ter no Brasil educação política nas escolas, né? Na Alemanha, por exemplo, disciplina de política você tem desde o primário, no ginásio, faz parte da formação. Então as pessoas sequer sabem o que é comunismo, né? Segundo, que nós temos, não é a primeira vez que isso acontece, essa tática de empurrar o adversário para o campo do discurso que interessa, ou seja, o PT lá atrás acusava o Fernando Henrique de ser neoliberal, né? E agora o Fernando Henrique vira comunista, né? Na verdade, o que nós temos agora, nesse regime Bolsonaro, é uma novilíngua, né? Em 1984, você vai redefinindo o sentido das palavras. E é claro que o Fernando Henrique é um homem de esquerda, ele sempre se declarou como um homem de esquerda em todas as suas entrevistas, a mesma coisa o José Serra, sempre se posicionou como de esquerda. O Geraldo chegou a dizer que ele se considerava mais à esquerda do que o Lula, né? Então, assim, pelo menos eles se auto-identificam como de esquerda. Eu também tenho essa compreensão que eles são de esquerda. Agora, não é comunista, são social-democratas, né? Entendi. Em que
momento, de que maneira a política entrou na sua vida? Bom, eu diria que desde que eu nasci, porque eu nasci numa família muito ligada à política. Agora, eu depois me rebelei contra isso e fui para a universidade, praticamente só fazia estudar, essa coisa toda. Eu diria que mais tarde voltei a me preocupar com a questão política, né, quando eu já era, enfim, depois da adolescência, quando estava na universidade ainda, mas aí eu fui para a esquerda, né? Então tinha ligação com o pessoal do Partido Comunista. Na época eu ajudei escrevia a revista Brasiliense, que era do Caio Prado e do Elias Chaves Neto. E eventualmente, e essa não era do Partido Comunista, mas era ligada, tendência. E eventualmente o jornal Fundamentos, que esse sim era do Partido Comunista. Até que veio a questão da Hungria, a invasão da Hungria, o relatório Khrushchev, então pá, acabou tudo isso, né? E passei um longo período, enfim, outra vez voltando só para os estudos. E depois eu, de alguma maneira, fui engolfado pela política por causa do regime militar. Porque eu fui, enfim, obrigado a sair do Brasil. Eu não estava ligado a nenhum partido naquela ocasião. Meu pai tinha sido deputado federal pelo PTB, né, pelo Partido Trabalhista. Eu conhecia as pessoas e tal. Mas eu não estava em nada disso. Estava na política, na universidade, queria modernizar a universidade. E veio o golpe. No começo eu nem imaginei que fosse acontecer alguma coisa de mais grave. Mas como eu tinha muita presença nas lutas da universidade, eu era membro do conselho universitário, tinha sido eleito contra a direita universitária e tal, eles achavam que isso significaria alguma ligação de outra natureza. E fui obrigado a sair do Brasil. Aí, exílio, ditadura. Então, isso é que me levou de novo a ter uma participação mais ativa na política. Ao ver esta foto em uma das paredes, lembrou de um momento que marcou a vida do casal. A batalha entre grupos estudantis de direita do Mackenzie e de esquerda da filosofia da USP durante o regime militar em 1968. Foi um dia de surpresa, né? Porque nós andávamos também numa época de tanta participação, de tanta agitação, etc., mas sem qualquer preparação ou ideia de que fosse tomar esse caráter violento que tomou, né? Época também de sonhos, muitos inspirados em Karl Marx, admitiu Ruth Cardoso, ao lado do presidente eleito que se preparava para a posse. Vocês eram marxistas? Éramos todos, pois levamos 2 anos lendo Marx. Olha, ninguém deixa de ser uma coisa tão importante como o marxismo. O marxismo é como o darwinismo. Quando a gente fala esquerda-direita, a gente está querendo separar pessoas que realmente têm uma preocupação real com a questão social, com a dívida social que esse país tem com a sua população, e as pessoas que dão menos importância a essa temática. Se esta for a divisão, eu claramente sou de esquerda. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta aqui, baseada no que os nossos leitores falam. Você falou bastante a respeito dessas lideranças mais tradicionais que o Zé mencionou, o Fernando Henrique, o Serra, o próprio Alckmin, e colocou eles como representações social-democratas. Eu queria saber, inclusive, o que você pensa a respeito disso, porque até chegar no João Dória, uma crítica muito corrente do PT e da maioria das esquerdas é que, por conta até da presidência do Fernando Henrique e das propostas na época quando o Serra era candidato e o Alckmin eram candidatos, que eles não seriam social-democratas, até por conta do segundo mandato do Fernando Henrique, com as privatizações. Você concorda com essa crítica da esquerda ou você acha que eles ainda defendem o PSDB de raiz dos anos 80? Olha, eu gosto muito de um posicionamento que eu vi uma vez o Serra numa entrevista, dizer que justamente o fato do PT fazer uma crítica tão ácida ao PSDB é justamente porque eles sabem que nós ocupamos o mesmo espaço do ponto de vista esquerda-direita. Nós estamos ali no mesmo ponto, social-democracia. Você pegar o programa do PSDB do governo Lula, do governo Fernando Henrique Cardoso, você vai encontrar diferenças pontuais, né? Mas 90% são contribuições para o país que tiveram continuidade. O Lula deu muita continuidade às políticas do Fernando Henrique. E a Dilma deu continuidade às políticas do Lula. Mas, por exemplo, o próprio Fidel Castro chegou a dizer certa vez que o Fernando Henrique Cardoso fez a maior reforma agrária
da história do mundo ocidental, né? O Fernando Henrique Cardoso fez uma reforma agrária que foi cerca de 1,5 vezes o tamanho da reforma agrária que o Lula fez. A reforma agrária do Fernando Henrique Cardoso foi provavelmente 4 ou 5 vezes maior do que teve no governo Dilma. Portanto, quem faz uma reforma agrária que inclui 1 milhão de famílias no campo é de esquerda, é social-democrata. Nós fizemos uma inclusão pela educação no ministro Paulo Renato, fazendo com que de 87 passamos a ter 98% das crianças no ensino fundamental, né? Nós tivemos como ministro da Direitos Humanos o Paulo Sérgio Pinheiro, que é um professor, e um Zé Gregóri, né? 2 nomes que têm apoio de todos os campos democráticos e que lutam pelos direitos humanos no país. Então, sempre foi, né? O Geraldo Alckmin teve um diálogo junto com o MST aqui no estado de São Paulo, em que ele recebeu muitos elogios, né, do MST. Ele reconheceu o direito da transmissão de propriedade dos assentamentos, né? Então, eu acho que é muito claro e nós precisamos parar com isso, da esquerda ficar apontando o dedo um para o outro, dizendo eu sou menos esquerda, mais esquerda, porque isso funcionou do ponto de vista de disputa política quando a gente tinha disputa entre PT e PSDB. Eu acho que agora nós temos que estar olhando para um cenário que unir as pessoas que têm compromisso com os direitos humanos, com a democracia, com os direitos civis. É isso que importa hoje, né? Desculpa te interromper, você acha que faltou um posicionamento, assim como você claramente e o Esquerda pra Valer apoiaram o Fernando Haddad do Fernando Henrique, apoiá-lo no segundo turno? Acho que faltou um posicionamento claro de todo o campo democrático, né? O Fernando Henrique precisava ser claro no apoio. Todas as lideranças do PSDB, sem exceção, todas sem exceção, precisavam ser claras nesse apoio. Porque a maçaneta estava enferrujada, né? Ele não conseguiu. Né? O Ciro Gomes precisava ser dobradiça. O Ciro precisava ser claro, a Marina precisava ser clara. Todos aqueles que ficaram em cima do muro são corresponsáveis por isso, né? Como também é preciso dizer aqui, né, que o PT poupou o Bolsonaro. Quem fez no primeiro turno uma campanha firme contra o Bolsonaro foi o Geraldo Alckmin, né, que bateu permanentemente no Bolsonaro. O PT se poupou, o Haddad se poupou dessa tarefa no primeiro turno. É preciso dizer isso. Então todos, e a AZ, são corresponsáveis pelo que nós estamos vivendo hoje. O que acontece é o seguinte, eu acho que está na hora de parar de colocar o dedo e dizer, o Ciro isso, o Geraldo aquilo, o Haddad aquilo. Vamos parar com isso. Nós precisamos dizer o seguinte para a sociedade, cada partido tem a sua pauta, isso faz parte da democracia, são campos distintos, com visões distintas sobre determinadas questões. De repente, 2 partidos se unem sobre a questão de direitos sociais, divergem na questão econômica, ou vice-versa, mas tem pautas que são fundamentais. Quais são elas? Garantia dos direitos humanos, dos direitos civis, democracia. E nisso nós precisamos estar juntos, né? Acho que não tem nenhum partido no campo democrático que não está preocupado com a questão indígena. Então nós precisamos ir junto e manifestar isso, unir a sociedade em torno dessa discussão. O presidente Fernando Henrique, se ele quiser, eu dou para votar todo dia para ele. Mas, na minha opinião... Não, eu estou de acordo, em geral estou de acordo. Na minha opinião, modesta opinião, presidente, é que o PT e o PSDB, 2 partidos de esquerda, eu sempre disse isso, a Luciana ficava desesperada. De esquerda? Luciana, leia, estude, é de esquerda. É de esquerda. 2 partidos de esquerda. Eles são 2 e têm várias coisas em comum. São intelectuais, são políticos modernos, são charmosos, segundo o eleitorado feminino, são grandes amigos e começaram juntos na política segurando a mesma bandeira. Mas hoje o senador Fernando Henrique Cardoso e o deputado Eduardo Suplicy são adversários políticos. Eles estão em partidos diferentes e disputam a mesma coisa, a Prefeitura de São Paulo. Pouca gente sabe, mas esses 2 candidatos à Prefeitura de São Paulo poderiam ter tido uma vida completamente diferente. Fernando Henrique Cardoso, se tivesse seguido a carreira do pai, General Leônidas Cardoso, poderia ser hoje um oficial de alta patente. Eduardo Matarazzo Suplicy poderia ter sido, junto com Éder Joffre, a glória do boxe brasileiro.
mas os dois preferiram seguir uma brilhante carreira universitária. Fernando Henrique, por exemplo, foi eleito recentemente o intelectual do ano. Eduardo Suplicy, de seu tempo de boxe, conservou o gosto pelo esporte. Todos os dias ele corre junto com sua mulher, a conhecida psicóloga Marta Suplicy, e ainda tem tempo para dar aulas na universidade. Em 78, durante a política de distensão do governo Geisel, os dois estavam sempre juntos. Eles saíram da universidade para entrar na política e formar uma dobradinha histórica no antigo MDB. O economista Eduardo Suplicy foi o quarto deputado mais votado em São Paulo, enquanto o sociólogo Fernando Henrique Cardoso chegaria à suplência do Senado. Em 80, com a abertura política, os dois se separam pela primeira vez. Eduardo Suplicy sai do MDB para ser um dos fundadores de um novo partido, o PT. Já Fernando Henrique Cardoso prefere continuar no PMDB. Eles só voltariam a se encontrar em 84, durante a campanha das diretas já. Apesar de continuarem amigos hoje na nova república, eles são adversários políticos, disputando cada um por seu partido esta cadeira, a do prefeito de São Paulo. E para ganhar o eleitorado vale de tudo, desde tomar o café da manhã em uma favela, até pegar uma picareta e ajudar no mutirão. Por terem tido a mesma origem política, esses candidatos disputam parte do mesmo eleitorado. Qual a diferença que existe entre a sua candidatura e a candidatura de Suplicy? Bom, os partidos são muito distintos, né? O Eduardo está num partido, que é o PT, que é um partido que tem uma concepção, a meu ver, um pouco mais limitada, um pouco mais, não gosto de usar a palavra para não ser discriminatório, mas um pouco mais sectário do processo político, né? Que não gosta de aliança. Pelo meu gosto, faríamos aliança com várias forças, incluindo o PT. O PT sempre é uma espécie de repelex para a matéria de aliança. Eu tenho defendido procedimentos efetivamente democráticos e não arranjos para se chegar ao poder. Defendo intransigentemente as eleições diretas para a presidência da República. Ele aceitou o colégio eleitoral. O maior partido do Brasil, o PMDB, começou a Constituinte com 305 parlamentares em 1987. No ano seguinte, a bancada já tinha diminuído para 242 congressistas, resultado das divergências políticas. O Brasil tinha o Sarney na presidência da República, o Ulisses na presidência da Constituinte e o Mário Covas na liderança do PMDB. E o PMDB tinha a maioria da Constituinte. 3 forças magníficas com pensamentos diferentes. Chegou um momento que ficou insuportável, né? O líder do PMDB encaminhava uma votação e a metade da bancada votava contra ela. Ficou evidente que o PMDB não conseguia manter sua unicidade. Outro partido seria criado com seus dissidentes. Nós fizemos um MUP, Movimento de Unidade Progressista, dentro do MDB, que foi exatamente um embrião para se começar a discutir um partido que tivesse uma posição mais ideologicamente afinada. Em junho de 1988 foi fundado o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, que inicialmente agregava uma parcela de políticos paulistas adeptos do parlamentarismo. A Esperança será o nome deste partido que nasce hoje. O PSDB surge como uma grande frente, uma frente democrática. Saiu gente do PMDB, do PSB, do PDT, do PFL, para formarmos um grande partido que seria sob a liderança do Mário Covas, que era o grande líder da Constituinte. Se dependesse de mim como presidente da Constituinte, ele continuaria líder da Constituinte. Logo ao ser fundado, o PSDB já tinha 45 constituintes. A nossa democracia partidária é muito frágil. Você parar para pensar quantas pessoas têm o poder de definir quem são os candidatos dos seus partidos, né? Você percebe que cada partido... O Brasil tem basicamente até hoje 2 partidos que disputaram poder aqui no regime democrático, né? A coisa ficou sempre entre quer dizer, depois do Collor, né? Mas foi basicamente PT e PSDB aqui se alternando. E o Lula dizia quem era o candidato do PT, e aqui no PSDB é uma coisa muito parecida com 1, 2 ou 3 aqui que conseguiam construir. E a sociedade só vai lá e escolhe se quer batata assada, batata cozida, salada de batata. E foi esse problema dessa fragilidade de dar para a sociedade só escolher qual batata que quer comer, que ajudou ao Bolsonaro, dizendo chega de batata,
né? E chegou ao poder. Então nós temos que ter essa capacidade crítica, porque não adianta a gente chegar daqui 4 anos oferecendo batata de novo, porque isso não vai funcionar. No último sábado, uma ala do PSDB chamada Esquerda pra Valer se reuniu num hotel 4 estrelas em São Paulo para lançar aquilo que entende como um manifesto de convergências pela democracia e direitos. O evento contou com a presença de figuras ilustres da esquerda brasileira, como Eduardo Jorge, Aldo Rebelo e Eduardo Suplicy. O Spotniks foi até lá para tentar entender exatamente em que pé se encontra a rara espécie de tucanos ideológicos nesse momento tão conturbado da política brasileira. Afinal, o que defende o Esquerda pra Valer? Esse é um movimento que surgiu no PSDB em 1993, já no segundo congresso do PSDB, e com um grupo que já tinha preocupação de fazer a defesa programática do PSDB. Portanto, é um grupo, eu diria, muito ortodoxo em defesa do programa do PSDB, né? Na época se debatia a questão de coligação com o PFL, essa questão toda, então a gente tinha preocupação de não perder o nosso forte viés social-democrata. Para o senhor, um partido como o PSDB, ele é de esquerda ou de direita? O PSDB é um partido no âmbito, no espectro, e levando em conta a história política mundial recente, é um partido de esquerda. Teve um episódio do debate que eu falei para a nossa amiga do PSOL, o G3, que está disputando chegar no G2 e ir para o segundo turno, né? São da mesma família, da nossa família, da sua família, Luciana, porque são partidos de esquerda. O PSDB é um partido social-democrata, o PT é um partido semi-marxista, leninista, e a Marina e o PSB é uma espécie de socialismo que com a Marina verde. Então é da mesma família. Essa é uma grande família de esquerda. Nós não tínhamos, na disputa de 2014, no tal do G3, tentando ir para o G2, que era o segundo turno, né, nenhum partido que pela história, pela classificação, fosse de direita. Os 3 eram de esquerda. O PSDB é de esquerda, então? O PSDB é um partido de esquerda porque é um partido social-democrata. A social-democracia é de esquerda. Obrigado ao nosso senador Suplicy. E eu não tenho como não dizer que todos nós temos um carinho muito grande pelo senhor. E, inclusive, o projeto que o senhor com tanta ênfase defende, né, vem da base do cidadão, é uma das 45 bandeiras do movimento PSDB Esquerda pra Valer, aprovada por consenso pelo nosso movimento. Fico feliz. Em um hipotético segundo turno, no qual disputem Bolsonaro e Lula, qual seria a opção mais lógica para esse movimento? Olha, nós vamos trabalhar muito para que não seja esse cenário, né? Nós vamos trabalhar muito para que o candidato seja o Geraldo Alckmin. Mas nesse cenário limite, não há dúvida, a gente faria campanha para o Lula. O que eu vejo aqui é um movimento o que está acontecendo aqui hoje. Esse é um movimento de diálogo, né? Há um movimento interno dentro do PSDB que vai se espalhando em São Paulo, em todo o país, que visa o reencontro do partido com suas raízes, com suas bases da social-democracia. E hoje aqui o que se faz é um exercício de diálogo, E por que o PSDB ficou tão elitista, hein? Porque ele sempre foi elite. Eu sou fundador e sempre foi elite. Fernando Henrique Cardoso. Mora onde? Indianópolis. Elite. Me dá do PSDB, da fundação dele, que não era elite. Ele surge em São Paulo. Mais simples que o PT, surge no Colégio Sion. Justamente onde estão todos os PSDBistas. Entendeu? Mas sempre foi elite. Mário Covas, Franco Montoro, Sérgio Mota, José Richa no Paraná. Mas o PSDB tem uma juventude muito ativa. Os partidos de direita, de tradicionais, têm uma juventude ativa que não é representada. A juventude do PSDB parece a juventude nazista. Todo mundo branquinho, bonitinho, arrumadinho. Ou não é? Agora, você já pensou eu ser negro, pobre e ser do PSDB? Os caras querem me enforcar, ó, e mandar a conta para minha mãe pagar. Ó, aqui, ó, tá enforcado e a conta a senhora paga. Agora, cabe a vocês
em outubro de 2018, votar correto. Votar em pessoas novas e que vocês as conheçam. Mas Geraldo Alckmin é novo? Não vote nele. Mas é o candidato do seu partido que o senhor está defendendo. Não. Como partidário, como partido PSDB, eu voto nele. Se eu não fosse PSDB, não votava. Quero ver quando é que os políticos do PT, PSDB, vão todos vestir essa camisa aqui que eu estou usando, ó. Só cabe em você. Só cabe em você, não cabe em ninguém. Deixa eu falar. Acho que todo mundo, né? Aliás, todo mundo não. Existem alguns aqui e ali que se salvam, né? Mas a maioria, acho que dá pra vestir uma dessas aqui, ó. Olha, eu vim aqui pra ouvir, me respeite. Mas olha só. Será que eles não usariam? Será que eles não usariam uma roupa assim? Não quer dizer que acabei pra você. Ninguém, mas eu não roubei nada, não roubei nada de ninguém. Tá roubando o nosso tempo. Deixa eu passar. Você tá roubando meu tempo. Você tá roubando meu tempo. Você tá igualzinho. Eu trabalho na página O Jacaré de Tanga. Lá a gente faz humor político e eu decidi vir aqui e representar milhões de brasileiros que gostariam de falar na frente de políticos de partidos do PT, PSDB, que jamais votariam em... Quem você votaria? Em quem eu votaria? Jair Bolsonaro. Acredito que seja um nome que está aí. Eu acredito que não seja um político perfeito, um mito, como alguns dizem, mas acredito que seja das opções a melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.